Eu quero confessar para vocês que eu estou participando de uma caravana federativa em que não é uma coisa do PT, é uma coisa do governo. Portanto, aqui tem muita gente de outros partidos políticos, de prefeitos e de prefeitas. Tem deputados e deputadas que não são do PT, são de outros partidos políticos. E nós ainda não estamos em época de campanha eleitoral. Se bem que eu tenho um compromisso de honra comigo. Aquelas tanqueiras que destruíram esse país não voltarão a governar esse país. E eu queria começar naquela parte que o companheiro Padilha terminou. Eu queria contar um pequeno trecho da minha história para vocês. Em 1975, dia 24 de abril de 1975, eu tomei posse como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Eu não sabia falar. Se alguém colocasse o microfone na minha frente, minhas pernas já começavam a tremer. E eu descobri, com poucos dias no sindicato, que havia uma falta de compreensão dos dirigentes sindicais do que era fazer sindicalismo. Normalmente, os sindicatos convocavam uma assembleia, os trabalhadores não compareciam apenas aqueles que recebiam Bolsa Escola, aqueles mais chegados à diretoria. Era sempre muito vazia a assembleia, daqui eu estou vendo o dirigente sindical que sabe disso. E o dirigente sindical falava, o povo não veio porque ele confia na gente. E aí o sindicato não fazia nada. E eu descobri que para fazer sindicato, a gente deveria compreender uma coisa diferente. Primeiro, a gente não pode escrever um boletim no sindicato que é tão longo que os trabalhadores não conseguem ler entre a porta da entrada e o local de trabalho. Porque a gente convoca para uma assembleia, a gente passa meia hora xingando o governo no boletim, e quando a gente coloca a data da assembleia, o cara não lê, então ele não vai. A segunda coisa é que a gente não faz sindicalismo dentro do sindicato. Eu convenci a minha diretoria que o sindicato era a porta de fábrica e o chão de fábrica, que portanto o sindicato era à beira do lugar da burocracia do sindicato. E passei a não convocar mais a assembleia do sindicato. Passei a convocar a assembleia, sabe, na porta de fábrica. Porque na porta de fábrica é barato. Você não precisa pagar para o trabalhador ir, ele vai. Você não precisa fazer boletim, você vai falar. E fica muito mais fácil as pessoas pegarem confiança naquele dirigente que está lá junto com ele todo dia de manhã, denunciando os problemas, recebendo a informação dos trabalhadores. E aí, de repente, eu descobri que aquelas assembleias vazias que a gente convocava no sindicato se transformaram em assembleia de 50, 60, 70 mil pessoas no estádio de futebol. Isso acabou outra vez. O sindicalismo vive um estágio muito triste. Tá? Ou na política, o que nós descobrimos? Eu descobri na política que quando eu fui, em 1978, na Câmara dos Deputados, para tentar convencer os deputados, não votaram a lei que o ministro Arnaldo da Costa Prieto, ministro do governo Geisel, tinha feito uma lei proibindo bancário de fazer greve, professor de fazer greve, até frentista de posto de gasolina estava proibido de fazer greve. Aí eu fui em Brasília para tentar conversar com os deputados. Só pelo fato de eu anunciar aqui em Brasília, o Arnaldo da Costa Prieto fez um pronunciamento na televisão
dizendo que o dirigente sindical que fosse a Brasília protestar, ele iria caçar o dirigente sindical. Sabe o que eu fiz? Eu pedi licença do sindicato, coloquei o meu vice na presidência e fui para o sindicato, e fui para o Congresso Nacional. E aí eu fiz a grande descoberta da minha vida. Eu descobri que não tinha trabalhadores no Congresso Nacional. Ora, se não tinha trabalhadores no Congresso Nacional, como é que eu queria que o Congresso Nacional aprovasse uma lei de interesse dos trabalhadores? Foi por isso que eu tomei a ideia de criar o Partido dos Trabalhadores, para ver se a gente tinha trabalhadores no Congresso Nacional. Eu estou contando essa história porque quando eu cheguei no governo também, eu percebi que os pobres são tratados como se fossem invisíveis. Na hora que você elabora o orçamento da União, os pobres não aparecem, porque já tem uma estrutura formatada para distribuir o orçamento. E quem não está, não entra. É mais fácil tirar um pouco do que já dá do que colocar alguém novo. E nós, então, tivemos que começar a mudar alguns padrões. É importante lembrar que a gente começou com um programa Fome Zero com R$50. É importante lembrar que a gente começou o programa Fome Zero com R$50, até chegar no Bolsa Família. E era uma guerra, tudo era uma guerra, porque não estava previsto, João, a gente cuidar dos pobres. Aliás, é importante a gente não esquecer que pouco tempo atrás, só não tinha Brasil Sorridente, como em determinadas regiões desse país, os políticos levavam uma sacola, uma cesta cheia de dentadura pronta, chegavam no lugar para os povos experimentar a dentadura e ver qual é que cabia na boca. Era assim. Esse país era assim. E nós então resolvemos mudar tentando fazer com que as pessoas tivessem um mínimo de respeitabilidade, porque o que falta no mundo é as pessoas conquistarem outra vez o direito de indignação. Nós temos que nos indignar com o preconceito, com a desigualdade. Não é desigualdade de gênero, desigualdade de raça, é desigualdade da comida, desigualdade do salário, desigualdade da moradia, desigualdade do transporte, é só desigualdade. E nós então precisamos ter a decência, enquanto democratas, de nos indignarmos e achar que não está correto. Achar que não está correto. Senão a gente não conserta o mundo. Como é que pode o rico ter gasto ano passado 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em armas e não ter gastado 10% disso em comida para 760 milhões de habitantes do planeta que não tem o que comer? Alguma coisa está errada. Então, quando a gente resolve começar a política de inclusão social, eu queria até pedir para os intelectuais que estão aqui, os professores, os advogados, as pessoas que têm mais letramento, sabe? De letra é letramento, não é não, João? Letramento, então, as pessoas mais informadas, estudar um pouco esse país. Pegue da proclamação da República, pegue de 1889 até o dia de hoje, para ver quantos presidentes da história desse país fizeram política de inclusão social. Não acredite em mim, façam pesquisa para a gente saber em que momento nesse país foi feita política de inclusão social. Os pobres nunca foram bem tratados nesse país. Aliás, a canalice era tanta que o pobre só é lembrado
eleição. Porque antes, nem depois, se levantou. Então nós resolvemos fazer com que o governo vá até o povo. Não vamos esperar que uma pessoa que não tem dente, que está trabalhando lá no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Mucuri, que ele tenha tempo de tomar um banho, sai de casa, ir para a cidade, vai no dentista. Ele não tem. Não tem tempo e não tem dinheiro. Então, se esse cidadão, essa cidadã, não pode vir até a cidade, o Estado tem que ir ela. Nós aqui temos estrutura de procurar essas pessoas propriamente. E é isso que nós estamos fazendo. É isso. O mais especialista é exatamente isso. Eu posso dizer para vocês aqui em Minas Gerais, a máquina que nós vamos inaugurar hoje para fazer radioterapia lá em Itabira, e a gente vai montar no Brasil inteiro, é a mesma máquina que o Xi Jinping, que o Trump, que o Lula, que o Putin, que o Macron vão usar se tiver câncer. Ou seja, o que nós queremos é dar ao povo pobre o direito de cidadania, de respeitabilidade. É por isso que a gente está fazendo com que essas máquinas que pareciam impossíveis cheguem até o povo. Porque não é justo, não é humano. Uns podem pegar um avião e ir para qualquer parte do mundo fazer um exame. E o pobre vai ter a primeira consulta na UPA ou na UBS. O médico constata que ele foi um especialista, seja um cardiologista, seja qualquer profissão. Aí ele vai na secretária marcar. O doutor Geraldo pediu para o senhor, sabe, para mim pegar um especialista, um ortopedista, um cardiologista, qualquer coisa, um urologista. Aí a moça fala, só daqui a 11 meses. Aí ele vai para casa esperar uns 11 meses. Aí depois de 11 meses essa pessoa volta, consegue falar com o cardiologista. Aí o doutor fala, minha Nossa Senhora, você está com uma pulsação muito forte, você precisa fazer uma ressonância magnética. Ela sai, vai na secretária, mocinha, sempre bem-humorada, mocinha, o médico mandou a senhora marcar uma ressonância magnética para mim. A mocinha vai no computador, olha, está marcado, mas só daqui para 9 meses. Aí a pessoa volta para casa. Se for uma pessoa que não tenha feito nenhum pecado, vai continuar viva. Mas se cometeu muito pecado, é bem possível que ela morra antes de ter acesso. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo, nesse país, ninguém vai morrer por falta de um exame, por mais importante que seja esse exame. Ninguém vai morrer por falta de acesso a uma maldita máquina que só rico tem. Nós queremos que as pessoas tenham o direito. E se as pessoas não podem vacinar, o Estado vai ter. É por isso que estamos fazendo essas carreiras. É por isso que estamos fazendo essas ambulâncias odontológicas. É por isso que fizemos o SAMU. Porque a verdade nua e crua é que nós queremos dizer que este país só vai ser um país que vai dar certo o dia que tiver governante que se preocupou com o povo. Eu voltei a governar esse país em 2023. Quando eu deixei o país, prefeito, em 2010, esse país vendia 3.600.000 carros por ano. Vou repetir, quando eu deixei a presidência, esse país vendia 3.600.000 carros por ano. Eu voltei 15 anos depois. Esse país estava vendendo apenas 1.600.000 carros por ano. Menos da metade do que vendia há 15 anos atrás. O que aconteceu? O que aconteceu? Esse país
passou 7 anos sem reajustar a merenda escolar. Esse país passou 10 anos sem reajudar a bolsa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse país passou 7 anos sem reajustar o salário mínimo. Esse país passou 7 anos sem fazer o reajuste do imposto de renda. E quando você não faz o reajuste do imposto de renda, as pessoas que ganham menos vão pagar mais. É assim esse país. É assim. Então nós passamos 2 anos para recuperar esse país. 86 mil casas, não sei se mais ainda, começadas no governo da Dilma, que estavam paralisadas. Entre escolas e creches, mais de 6 mil obras paralisadas. E você sabe que para refazer essas obras, a gente tem que fazer uma nova licitação e tem que fazer um reajuste de preço. Porque uma coisa que custava 10 a 15 anos atrás, agora vai custar 15. É esse país destruído que nós encontramos. Eu não esqueço, que se esse país tivesse um presidente decente e tivesse um ministro da saúde e da qualidade do Padilha, não tinha sido enterrado em saco preto mais de 700 mil famílias, mais de 100 pessoas que foram na Nós passamos 2 anos reconstruindo o Ministério. Não tinha mais o Ministério da Cidade, não tinha mais o Ministério dos Direitos Humanos, não tinha mais o Ministério da Cultura, não tinha o Ministério da Mulher, não tinha o Ministério do Trabalho, não tinha o Ministério de nada. Acabou. Porque o cidadão que governava esse país, ele não governava, ele brincava de contar mentira. A única coisa que ele fazia era liberar a arma para fazer com que o crime organizado tivesse mais armado nesse país. Era assim esse país. E nós, depois de 2 anos consertando, eu disse no começo do ano, 2025 será o ano da colheita. E nós, ontem, anunciamos os últimos bilhões do PAC. Ontem nós anunciamos 28 bilhões e 100 milhões de reais, que era o último dinheiro do PAC de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. 1 trilhão e 700 bilhões de reais. O maior investimento de infraestrutura em todas as áreas. Na saúde e na educação, sabe? 1 trilhão e 700. Ontem nós conseguimos anunciar os últimos 28 bilhões. Então estamos terminando o 3º ano de mandato. O 3º ano de mandato. Com a menor inflação acumulada em 40 anos. Estamos entregando um mandato com o maior crescimento da renda da massa salarial nesse país. Estamos entregando esse país com o salário mínimo aumentando todo ano acima da inflação. Estamos entregando esse país, sabe, com gás para mais de 15 milhões de famílias pobres que vão receber até 4 botijão por ano de graça, porque o governo vai pagar. E estamos entregando esse país com a chamada luz do povo, que quem consome até 80 kW não vai pagar nada, e quem consome até 120 vai pagar uma parcela muito pequena. Estamos entregando esse país com o povo pobre não pagando imposto de renda. Estamos entregando esse país, tá, arrumado, com a economia crescendo. Você que é engenheiro, mas que conhece de economia muito, porque hoje os melhores economistas são os engenheiros. E os economistas viraram engenheiros, até que economistas. Eu vou lhe dizer uma coisa muito séria. A coisa era tão grave nesse país que a gente percebia 500 mil crianças desistindo da escola no ensino médio porque tinha que ajudar no orçamento familiar.
E quando o meu ministro me levou o problema, eu fiquei pensando: se o governo deixa 500.000 pessoas, meninos e meninas, do ensino médio, desistir da escola, porque tem que ajudar no orçamento familiar, que país nós estaremos construindo? Que futuro nós estamos prometendo? Nenhum. Porque certas crianças não tiveram oportunidade. E o Estado não oferecer chance, o crime organizado oferece. Então é importante que a gente saiba que o papel do Estado é de fazer aquilo que somente o Estado pode fazer. Aqui no Brasil tem uma coisa chamada, de vez em quando eu vejo falar, porque tem que ter capital de risco. Sabe qual é o problema do capital de risco? É que ele tem medo de risco. Somente quem pode não ter medo de capital de risco é o governo. É o Estado que tem que começar a coisa e depois pode até entregar. Mas o Estado não começar, não tem. Eu lembro, meu filho, quando eu decidi fazer a transposição do Rio São Francisco, vai ser a maior obra hídrica do mundo. Eu estou até fazendo um programa, a transposição vista de cima. Estou fazendo uma maquete, que é preciso as pessoas saberem o que é essa obra hídrica que estamos fazendo, essa transposição que leva a água do São Francisco para 4 estados da federação. Para atender mais de 13 milhões de pessoas que viviam no semiárido, que está interligando centenas de açudes, que está tornando perene rios que já não existiam mais, e que vai acabar com aquela fotografia de frente de trabalho, pagando R$30 para o cara ficar com uma pá jogando terra de um lado para o outro, sem nenhum progresso. Que vai acabar com aquela história que foi a razão pela qual eu fui para São Paulo, para não morrer de fome. Porque a seca é um fenômeno da natureza. A fome por causa da seca é vergonha na cara de quem governa o Estado brasileiro ou de quem governa o Estado. É isso que tem que mudar nesse país e é isso que está mudando. E é por isso, meus companheiros e companheiras, que eu queria dizer para vocês, para terminar a minha fala, de quem não queria falar, já falou demais. Eu queria terminar dizendo para vocês: não tem volta. Não tem volta. O nosso papel é começar a dizer para cada cidadão de que não acredite, pelo amor de Deus, mesmo que a raposa tenha uma penugem branca, mesmo que ela tenha uma penugem lilás, mesmo que ela tenha uma penugem vermelha, mesmo que ela tenha uma penugem, se colocar ela no galinheiro, elas vão comer a galinha. É do DNA da raposa. Ela pode ser adestrada, ela pode ser criada no teu sítio, meu filho. Você fazendo cafuné na cabecinha dela. Mas na hora que você soltar ela no galinheiro, ela vai comer a galinha e vai comer o galo. Nós temos que aprender isso, porque o ano que vem é ano de eleição. E nós vamos ter que decidir que país que a gente quer. A gente vai ter que decidir se a gente quer um país que faça distribuição de livros ou faça distribuição de armas. A gente quer fazer um país que a gente vai decidir se a gente quer investimento na cultura ou a gente quer investimento na ignorância. A gente vai ter que investir se a gente quer que os nossos meninos de engenheiro ou sejam eternamente pedreiros, ajudantes de pedreiro. Essa é a decisão que nós vamos ter que tomar. E nós não temos que ter medo de discutir alto e bom som que tipo de Brasil que a gente quer. Nós temos que falar o mundo. É por isso que de vez em quando a gente tem que ter coragem. A gente precisa ter muita coragem. Quando o presidente Trump tomou as decisões que tomou contra o mundo, vocês não têm noção o medo de uma parte da elite brasileira. Tem que conversar, precisa conversar. Eu aprendi com a mãe analfabeta: ninguém respeita quem não se respeita.
tiver que respeitar, eu tenho que me respeitar. E é por isso que eu quero ter uma boa relação com os Estados Unidos. É o país mais rico do mundo, é o país mais poderoso do mundo, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de arma, do ponto de vista de ciência e tecnologia. Eu não quero brigar com os Estados Unidos, mas eu quero que eles me respeitem. Eu quero tratá-los com respeito, porque eu quero que eles me respeitem. Uma vez o Evo Morales era candidato a presidente da Bolívia e eu estava em Santa Cruz da Serra, era a minha primeira semana de presidente. E o Evo Morales pediu uma conversa comigo e falou: presidente Lula, ele me chamava de hermano mais viejo, hermano mais viejo. Você viu como eu falo espanhol? Hermano mais viejo. Ele falava: como é que você acha que eu tenho que tratar, sabe, a oposição quando eu ganhar a eleição? Eu falei: você tem que tratar a oposição do mesmo jeito que você quer que eles tratem. Você não quer ser tratado com respeito, você não quer ser tratado com decência. É assim que você tem que tratar. E quando a gente está no poder, a gente tem que ser mais generoso. A gente tem que ser mais, sabe, mais gentil. Então, companheiros e companheiras, esse mundo a gente pode construir com muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Veja uma coisa, nós estamos vivendo uma situação econômica, Alfredo. A última vez que esse país cresceu acima de 3%, depois de 2010, quando eu deixei a presidência, a gente estava crescendo a 7,5%. Depois esse país nunca mais cresceu acima de 3%. Somente quando eu voltei a ser presidente, ele já cresceu 3 vezes acima de 3%. Então, companheiros, eu vou terminar dizendo para vocês: essa caravana que a gente está fazendo, essa viagem pelo Brasil com os nossos ministros, não é nada mais, nada menos do que uma integração entre os entes federados. Os prefeitos agora atendam o apelo de família. Vá lá no instante da saúde para dizer se vocês querem ambulância odontológica, se vocês querem ambulância de tomografia, se vocês querem de ressonância magnética, vão dizer o que vocês querem. Porque foi assim que nós fizemos o PAC. O PAC não foi invenção minha. O PAC, em janeiro de 2023, eu convoquei 27 governadores do estado. Estava lá Tarcísio, estava a Zema. A Zema não falou nada, não sabia comer banana com casca, ele não tinha aprendido a cascar banana ainda. Então, tá vendo, não vai a lugar nenhum. O cara que não aprendeu a descascar banana não pode querer fazer nada. Então, veja, eu queria até fazer um apelo. Eu queria fazer um apelo. Se o Zema quiser, eu posso fazer um cursinho à distância para ele, para ele descascar banana e comer. Ele vai precisar. Tá perfeito? Eu quero fazer uma coisa. O ano que vem, esse ano foi o ano do plantio e da colheita. Agora o ano que vem vai ser o ano da verdade. O ano que vem nós vamos andar pelo Brasil. Nós vamos colocar a nu. O ministro Alexandre Ribeiro falou: eu quero ficar nu, não quero nu não. Bota a roupa para me apoiar. Eu sei, ela ficar nu, estou pedindo, pô. Eu quero o seguinte: nós vamos nos colocar a nu. Porque eu quero fazer uma comparação de política social aqui em Minas Gerais. Quem fez mais política social? O governo federal ou o governo estadual? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Não tem critério. Ele pode até escolher os assuntos. Eu quero medir quem é que cuidou mais do povo de Minas Gerais. Eu quero fazer o mesmo com São Paulo. Eu quero fazer o mesmo com Goiás.
Eu quero fazer aqui, mas lógico que eu quero fazer aqui. Cara, eu sou mineiro do Lago de Jequitinhonha. Eu sou mineiro do Lago do Rio. Eu sou mineiro do Vale do Aço. Eu sou mineiro do Vale do Rio Grosso. Eu sou mineiro do Vale de Minas. Eu sou mineiro do Triângulo Mineiro e do sul de Minas Gerais, cara. Eu quase compro um terreno de Extrema há 30 anos atrás. Eu comprei porque não tinha dinheiro. Então, vai ser um ano em que a gente vai andar por esse país tentando provar quem fez o quê. Sabe por quê? Para a gente dar direito. Dar o direito do povo bem escolher. E o povo vai decidir se ele quer o que eu acho que ele quer. Ou se ele quer o que os outros acham que eles querem. E eu queria terminar dizendo para vocês. Eu estou convencido. Esse país teve 2 momentos de política de inclusão social. Esse país teve o Getúlio, que em 39 fez o salário mínimo. Esse país teve o Getúlio, que em 43 fez a CLT. Depois ele fez Petrobras de 50 a 54. Esse país teve o Juscelino, que foi muito simpático, muito agradável, trouxe a indústria automobilística para o Brasil. Era um cara que também pensava na educação, sobretudo no estado de Minas Gerais. Mas eu quero até destacar que ele fez mais universidade nesse país. Eu vou contar um dado, você que é dono de escola. A primeira universidade federal nesse país foi feita em 1920. No Rio de Janeiro, chamada Universidade do Brasil. Ela foi feita porque o rei da Bélgica vinha para o Brasil e ele precisava ganhar o título de doutor honoris causa. Aliás, você sabia que eu sou o brasileiro que mais deu o título de doutor honoris causa? Logo eu, o que tem que morrer tem meu Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estou dando por um título. O de campeão vai ser pela Copa Brasil. Ontem nós mostramos ao Cruzeiro o que é o gavião. O nosso gavião come raposa. O nosso gavião come raposa. Se quiser colocar para tomar conta da galinha, coloca o meu gavião para vigiar a raposa. Mas a gente ganhou, porque como eu cuido do mais necessitado, outro cuida da mais necessitado. Então muita pessoa ganhada por vergonha. Vamos ver agora que lá em casa a gente está com o coração mole e deixa pelo menos eles empatar. Mas eu queria terminar dizendo para vocês, companheiros, uma coisa que é muito relevante. Nós estamos vivendo um momento muito importante no mundo. A democracia do mundo não está bem. O mundo tem pouca liderança mundial. Há uma fragmentação, há uma destruição da democracia, há uma tentativa de colocar fim ao multilateralismo que foi o que sustentou a paz no mundo desde a Segunda Guerra Mundial pelo unilateralismo. O unilateralismo que o presidente Trump deseja é que aquele mais forte determina o que os outros vão fazer. Tá? É sempre a lei do mais forte. Ontem, quando eu conversava com ele, ele falava para mim, não, presidente, você sabe, ele falou muito comigo. Ele falou, eu falei ao Trump, nós não queremos guerra na América Latina. Nós somos uma zona de paz. Eu falei, não, mas eu tenho mais arma, eu tenho mais navio, eu tenho mais bomba. Eu falei, cara, eu acredito mais no poder da palavra do que no poder da arma. Vamos tentar utilizar a palavra como instrumento de convencimento, de persuasão, para a gente fazer as coisas certas. Vamos acreditar de que a palavra, diplomaticamente, é a coisa mais forte para entender os problemas. Então, eu acho que nós estamos vivendo, as coisas não estão dando certo. Não está dando certo. Mas o que eu quero terminar dizendo para vocês? A violência contra a mulher. O feminicídio. E aqui, eu queria que as mulheres tapassem o ouvido, porque eu quero falar com os homens. O problema da violência contra a mulher não é um problema da mulher, é um problema do homem. Porque quem é violento é o homem, quem bate é o homem, quem mata é o homem, quem desrespeita é o homem. Eu estou dizendo isso
Porque se a gente não mudar o nosso processo de educação, não adianta fazer lei aumentando pena, criar pena de morte, pena não sei das contas, não adianta aumentar para 80 anos, não adianta. Se não for um processo educativo, a gente não vai a lugar nenhum. Quando você vê aquela cena de um carro atropelando uma mulher e arrastando-a, hoje eu gostou do meu português, arrastando-a, é um tracinho aí, entendeu? Arrastando-a. Quando você vê um cara fazer aquilo, qual é a pena que merece aquele cara? A pessoa que está morta, não, nem a morte vai fazer um cara aquele pagar esse crime horrendo. Quando você vê aquele brutamonte que passou o dia inteiro, estava na academia ficando forte, dá 67 socos na cara da namorada ou da mulher, que pena merece um cara daquele? Que pena? Quando o cara lá em Recife tranca a mulher grávida, com 3 filhos, e a mulher barriguda dentro da casa e toca fogo na casa, que pena merece um cara desse? Quando o cara descarrega 2 pistolas da mulher e a mata, que pena merece um cara desse? Ou seja, o problema não é de pena. O problema é que não tem uma inversão no nosso processo educacional. Macaé, você que é professora, nós precisamos colocar essas coisas no currículo escolar. É muito importante a criança aprender que Cabral descobriu o Brasil, mas é mais importante ele aprender que respeitar a mãe, a irmã e a mulher quando casar. É preciso que a gente tenha capacidade de fazer inovação no nosso comportamento. O cidadão está no bar tomando uma cachaça, ele não é bravo com ninguém, ele chega em casa e fica bravo com a mulher. Aí fica, me dá uma cueca, me dá uma toalha, cadê a comida? A tá fria? Aí, que cacete que é isso? Que cacete? É por isso que eu acredito na formação profissional da mulher. Porque a minha mãe largou do meu pai com 8 filhos pequenos. Largou do meu pai e não tinha o que comer. A gente saiu de casa com uma tina, uma lata de leite, uma coca vazia e uma faca. Minha mãe com 8 filhos. Sobrevivemos. E o caçulinha dela virou presidente da República desse país. Significa que a educação e o caráter vale muito. E eu quero que as mulheres estudem. Porque uma mulher, ela tem que viver com o que ela quiser, se ela gostar. Se ela quiser. A mulher não tem que morar com o homem a troco de um prato de comida, a pouco do aluguel. Não pode. Por isso que a mulher tem que estudar, tem que ter uma profissão. Porque quando o marido engrossar, ela fala, ó, cara, vai comer queijo em outro lugar aqui, o queijo de Minas foi o que como. Porque se a gente não mudar o processo educacional, e aí é dos homens, eu semana que vem, nós vamos reunir os poderes brasileiros para discutir. Todos nós temos que mudar de comportamento. Todos nós vamos. E temos que ensinar o nosso filho a se comportar. Porque o pai, o filho quando é homem, ele quer cuidar do filho, ele quer levar até o filho para perder a virgindade com 14 anos, com 15 anos. Ah, vou levar meu filho não sei aonde. E a filha quer ficar de virgem com 40 anos. Isso não é real. O que é que os dois estejam educados para viver de forma civilizada, respeitando as diferenças. É tão simples, tão fácil fazer isso. Por isso é que eu tenho dito, meu querido companheiro Hélio Costa, aos 80 anos de idade, 80 anos de idade, muito apaixonado pela minha Regina. Minha mãe morreu em 1980 e eu converso com a minha mãe todo santo dia, porque eu acredito que existe um outro mundo. E como ela era uma pessoa muito boa, ela deve estar lá olhando o caçulinha dela. Eu converso com ela todo dia desde 1980. E eu converso com você que aos 80 anos de idade eu vou tentar, junto com os homens, liderar um movimento em respeito e em defesa da integridade das mulheres deste país e das mulheres do mundo. Isso vale para os prefeitos, isso vale para os deputados, isso vale para o presidente da República, vale para o governador, vale para o advogado, vale para o juiz, vale para o desembargador, vale para todo
permitir a violência.